Oi, gente, meu nome é Vanessa Gazeta e esse é o Mundo Interno, um programa que fala sobre as questões emocionais do expatriado. Hoje nós vamos falar sobre dirigir no exterior e o medo que isso pode dar. Para me ajudar nesse assunto, trouxe aqui a Érica, que mora aqui no Uruguai também. Vocês já conhecem a Érica. Ela fez o episódio 51 sobre comunicação não violenta. Oi, Érica. Olá, Vanessa. Tudo bem? Tudo bem. Érica, você mora aqui faz 5 anos, né? Faz 5 anos que eu tô no Uruguai. Cheguei, enfim, em razão do meu marido que morava em São Paulo. Nós morávamos em São Paulo juntos já, estávamos há 12 anos juntos e decidimos vir provar a vida no país dele, né? Então faz 5 anos que eu tô aqui, tive um filho aqui, já depois de um ano de residente no Uruguai. E sou de profissão, sou educadora, sou pedagoga. Eu nunca tinha prestado atenção que vocês tinham, você e seu marido, mais tempo vivido no seu país e agora vocês estão fazendo essa história no dele, né? Sim. Mas 5 anos perto de 12, ainda não chegou nem na metade. Nem na metade. Que interessante, eu queria fazer muito esse experimento. Bom, mas hoje o programa é sobre dirigir. Talvez a gente tenha assunto para mais um, Érica. Sim. Bom, eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo, vivi em São Paulo toda a minha vida, até a decisão, até 5 anos atrás. Bom, São Paulo é uma cidade para carros, né? Basicamente. Sim. Embora na minha família tinha uma coisa muito delimitada, assim, de que quem dirigia e quem se interessava pelos carros eram os homens. Então, isso estava muito marcado. Então, começar a dirigir para mim foi muito custoso, assim, muito custoso. Eu realmente tinha, inclusive, crises, talvez eu possa nomear assim hoje em dia, retrospectivamente, olhando para a experiência, crises de pânico quando me sentava na frente do volante, né, no banco do motorista. Então foi um processo longo, assim, de poder aprender a dirigir, ganhar confiança para poder realmente ocupar esse lugar do motorista, já em São Paulo. Mas a verdade é que quando eu vim morar no Uruguai, eu já tinha conquistado, já era uma motorista experiente, vamos dizer assim. Você já dirigia lá em São Paulo? Eu já dirigi em São Paulo. Eu tirei a minha habilitação lá no Brasil, mas eu dirigi apenas ali para ter a habilidade para conseguir tirar a habilitação. E na minha família era muito comum você pagar para tirar a habilitação, porque se entendia que no dia da prova você ficaria muito nervoso. Então, se você soubesse que você iria passar de qualquer jeito, isso te tranquilizaria. Mas eu nunca tive cara de chegar e falar, olha, eu vou te pagar para você dizer que eu passo. Me parece uma coisa assim muito, sei lá, contra a lei. Eu sou toda certinha, me dava um negócio. Então eu tirei na raça, diferente de todo mundo da minha família. Mas a verdade é que todos eles, eu tenho uma irmã e um irmão, mais novos, pouca coisa mais novos. Eles dirigem muito bem, sempre dirigiram muito bem. E tinha uma coisa de fim de semana em casa, meu pai e minha mãe também dirigem muito, que todo fim de semana, quem lavasse os carros dos meus pais podiam dar uma voltinha. E eu não achava graça nenhuma. E meus irmãos se matavam e davam a voltinha. Eu acabava tendo que lavar do mesmo jeito, mas não era beneficiada desse costume de domingo, da voltinha. Na verdade, essa coisa de como tirar a habilitação é todo um tema no Brasil, né? Acho que, assim, não precisa ser um tabu aqui, a gente fala disso. Eu gostei de você ter aberto dizendo isso, porque realmente é muito comum se pagar para tirar. Inclusive, assim, existe um mecanismo já armado para que isso aconteça, né? Sim. As reprovações excessivas, etc. Então, também é um sistema que não ajuda muito. Enfim, não considero que ajude muito a quem passa por situações desse tipo, assim, mais relacionadas a um emocional fragilizado quando está no volante, né? Sim, tem toda uma questão cultural do porquê que as mulheres são mais alvo desse medo. Porque fazendo uma pesquisa rapidinha, só para ter esses dados, vi que mais de 80% das pessoas que têm medo de dirigir são mulheres, né? E eu engrosso esse caldo, né? E eu fico pensando, lógico, no Brasil, bom, o que é que faz a gente ter medo, né? Muitas coisas. O fato de mulher no volante, perigo constante, né?
a gente escuta que o carro é a extensão do corpo do homem, né? O homem que não tem carro não vai conseguir arrumar namorada, uma série de coisas, né? Tem Maria Gasolina, mas não tem, não sei, João Gasolina? Nunca escutei, pelo menos. Brincar de carrinho, né, na infância. Tem uma série de coisas, né? Eu lembro que a minha irmã, pra você ver que uma coisa que já desde pequena mesmo, a minha irmã, ela ganhava caminhão, ela pedia caminhão em lugar de boneca. Eu não, né? Tava interessada, com a maioria das meninas, em boneca, em coisas, sei lá, maquiagem, ganhava muita maquiagem. A Pri já gostava de carro, e ela é muito fissurada em carro, assim, ela troca frequentemente carro, ela curte muito carro. Ela pegava carro escondido, assim, várias histórias de pegar carro escondido. Você não podia deixar uma chave dando sopa que a Priscila pegava os carros. A Priscila era um perigo constante, assim. Nossa Senhora. Uma vez, eu e um namorado da época, fomos viajar para o Paraná. Então a gente saiu do interior de São Paulo e fomos para o Paraná com a minha mãe no carro da minha mãe. Então a gente ficou uma semana fora e ele deixou o carro dele na minha casa em São Roque. E quando a gente volta, o carro não estava batido, mas a Priscila tinha andado com o carro, assim, a quilometragem do carro era uma coisa abissal, assim. Ela tinha pego o carro, ela não tinha nem idade para dirigir ainda, não tinha 18. Uma loucura, eu nunca imaginei. Mas enfim, a Priscila é um pouco fora da curva. Não é tão comum a gente ver esse ímpeto. As histórias que eu fui escutando quando eu comecei a ter que lidar com medo de dirigir eram muito interessantes. A minha mãe, meu pai não estimulava que ela dirigisse. Então a gente já era tudo pequeno e minha mãe colocava e tirava o carro da garagem quando meu pai estava trabalhando. Então ele não sabia se ela tinha, né, andado ou não com o carro. E ela ficava fazendo isso para ir perdendo o medo, para ir pegando a noção dos pedais e não sei o quê. E aí, nunca dei muita bola para essas histórias. E no Brasil, eu não dava muita bola para essa dificuldade de dirigir. Eu tirei habilitação, na época não tinha carro, então não fui muito obrigada a ter que pegar carro. E eu tinha uma desculpa perfeita, que eu realmente acreditava, né? Era uma desculpa que eu contava para mim. Que São Paulo tinha muito trânsito, eu morava do lado do metrô e trabalhava do lado do metrô. Então, para que eu ia ter carro? Não era conveniente. Só que aí depois eu me mudei para cá. E continuei com essa mesma história. Não, mas o Uruguai é um país tranquilo para andar de bicicleta. De fato, ando muito de bicicleta. Andava, agora não mais tanto. E o ônibus funciona bem, não sei o quê. E essas histórias foram meio que caindo por terra, né? Tava muito no fundo da minha lista de prioridade dirigir. Mas depois, com chegada de filho, com meu marido que não tá mais gostando tanto de dirigir, tá um pouco ranzinza no trânsito... E o frio que faz aqui de noite, que é complicado, chove muito no inverno. Fui me perguntando, né, por que não? E tendo que encarar um pouco isso tudo. Dessa minha história com o volante, das dificuldades que eu tinha lá em São Paulo para dirigir, quando eu me mudei para o Uruguai, eu já vim pensando nisso. Eu falei, bom, primeiro que em São Paulo eu tinha um carro que era meu e o Diego tinha um carro que era dele. Meu carro era um carro que eu amava, bem velhinho, mas que era incrível. E eu me sentia super segura naquele carro e já conhecia os caminhos que tinha que fazer, já sabia como a cidade funcionava, entendia os códigos. Então, quando eu vim pra cá, eu já vim pensando, eu falei, uau, tem um mundo aí, tem uma coisa para enfrentar, que é dirigir em Montevidéu, né? Você já veio com isso na cabeça, né? Vim com isso na cabeça. E aí a gente fez o quê? Pra se mudar, a gente vendeu o meu carro. E com o meu carro a gente conseguiu fazer a mudança pra cá dos nossos móveis, dos nossos objetos todos. Uau. Então... Que carro potente, né? Pagou a viagem. O meu carro, né? Acabou o meu carro. Acabou o meu carro. E aí eu cheguei aqui com o carro que era, teoricamente, do Diego. Agora tá. Você estava delimitado pelo uso, não, né, por outra coisa, né? Pelo hábito. E eu já tinha isso também para vencer. Pegar um carro que não era exatamente o carro que eu estava acostumada a dirigir. E um carro que eu sempre... Meu carro, Vanessa, te conta. Meu carro é um carro que fica sujo mesmo. Meu carro é um carro que eu não sou tão detalhista. E o Diego era, né? Super cuidadoso com o carro. Não que eu fosse descuidada necessariamente, mas o Diego é assim...
Tem outra relação com o É uma carro. coisa a que ele se dedica. Eu não me dedico tanto, entendeu? Então, eu tinha isso também, a preocupação de ter que dirigir um carro que não era meu e tinha um determinado jeito de ser cuidado. Bom, todo esse pacote. E a minha história de medo de dirigir. Cheguei e não dirigi por vários meses. E comecei a fazer o quê? Prestar atenção um pouco no trânsito, na movimentação, usar seta, não usar seta, como é que as pessoas cruzam as ruas, os pedestres. Comecei a prestar atenção em coisas do trânsito. E o Diego sempre me dizia, dirigir no Uruguai é muito mais difícil do que dirigir em São Paulo. E eu nunca entendia por que dizia isso. Ele falava, porque as pessoas não seguem tanto, não são tão solidárias como no trânsito de São Paulo. E não usam seta, por exemplo. Quando eu cheguei, hoje em dia se usa mais em Montevidéu que antes. Mas naquela época, quando eu comecei a vir para o Uruguai, que era em 2005, ninguém usava seta. Bom, não tinha bem menos carro na rua, na verdade. Bem menos. Era uma cidade com poucos carros. Então, o que eu fiz? Depois de vários meses, eu falei, se eu não pegar o carro, porque eu já estava com medo, já de tanto tempo sem dirigir, eu já não sabia se eu sabia dirigir. Já comecei a duvidar se eu sabia dirigir. Comecei a questionar. E aí eu falei, não, eu tenho que pegar o carro essa semana, de qualquer maneira, nem que seja para dar a volta no quarteirão, para eu me dar conta de que eu ainda sei dirigir. E de fato comecei a fazer isso, sozinha, tirar o carro da garagem, dar a volta no quarteirão e voltar, né? E como é que será? Me parece uma loucura genial, mas como é que será que uma parte de você fala, nossa, eu acho que eu não sei dirigir, né? Se você tinha seu carro, se você dirigia em São Paulo, é uma loucura, né? Eu tô te perguntando isso porque é óbvio que eu também tive os meus momentos de loucura. Eu fiz muitas aulas particulares com várias escolas diferentes, sendo já habilitada aqui no Uruguai. Né? Eu tinha essa coisa de escutava muito isso, que aqui era mais difícil dirigir do que em São Paulo, porque São Paulo tem muito carro, mas dizem que é mais organizado. Eu, como dirigi pouco, não consigo avaliar, mas eu vejo que sim, aqui é um pouco caótico no sentido de tudo pode acontecer na sua frente. Você não sabe se a pessoa realmente vai fazer o que tem que fazer porque é proibido, porque se faz muita coisa proibida aqui, no trânsito. Mas assim, eu ainda nem tinha chegado nesse nível de ver os proibidos. Me dava uma insegurança de, será que dirigir é pra mim? Esses questionamentos loucos, assim. Eu comecei a perceber que toda vez que eu sentava na frente do carro, me dava uma taquicardia, assim, você foi falando do pânico, né? Eu fui associando, talvez, não sei se chegava a ser um ataque de pânico, mas era uma taquicardia desagradável, assim, que me fazia não respirar direito, que me fazia ficar preocupada com o meu estado cardíaco daquele momento. E me fazia ficar nervosa, tensa, suada, mesmo que estivesse frio, uma coisa ruim. E aí eu ficava muito suscetível também aos comentários. Então, dependendo, né, do quinto, foram 5 professores diferentes com quem eu fui fazendo aulas. Dependendo do professor com quem eu estava naquela fase, me abalava muitíssimo. Tanto por bem quanto por mal. Uma vez um deles, eu tinha essa coisa que você estava falando com o carro também. Eu ficava pensando, se eu bater esse carro, é o carro da família, né? Meu marido gosta muito desse carro, ele vai ficar triste, ele vai ficar a pé. Tudo isso me deixava com mais medo do que eu já tinha. Sim. E aí eu fiquei pensando em ter um carro batível, que se eu batesse, só eu ia ser prejudicada, e se eu comprasse um carro que não fosse lá muitas grandes coisas, eu não ia ficar tão chateada assim, e eu poderia lidar com isso. Que foi o que eu fiz. Esse critério de ter um carro batível é excelente. Eu também, meu carro lá em São Paulo era batível, é isso, assim. Embora eu não fiquei batendo ele, mas me tirava um peso tremendo das costas, né? Pra mim funcionou muito. Claro, hoje eu não quero bater ele de jeito nenhum, gosto muito dele, mas saber que se acontecer, tá tudo bem, só eu vou ter que lidar com isso, me dá uma paz que eu precisava para amenizar esse medo diante do volante. Sim. E enfim, assim foi. Mas eu continuei por muito tempo com essa tremedeira, com esse medo, e eu não sabia, medo de quê? Medo de quê? Fiquei me perguntando, medo de quê? Eu entendi, era medo de errar. Cada vez que dirigindo eu cometi um erro, e quase todo dia que eu pego o carro, era como se eu voltasse 20 casas para trás. Eu não podia errar.
E mesmo que eu estivesse sozinha, eu sei que eu errei. Então aquilo me deixava a dúvida voltava. Será que dirigir é para mim? Será que eu não faço parte das pessoas que não deveriam dirigir, como um dos professores que eu peguei me disse uma vez? Aí essas histórias macabras iam ficando na minha cabeça, porque um deles me disse, pior que foi o professor mais legal que eu tive, inclusive, mas duas coisas aconteceram com ele. Um dia ele disse isso que tinha uma pessoa, uma mulher, que ele teve que dizer para ela, olha, dirigir não é para você. O que para mim foi muito forte. Eu falei assim, nossa, existe isso? Né? Uma pessoa para quem dirigir não é possível. E quando eu já tinha comprado o meu carro e estava querendo pegar a prática no meu carro, porque até então eu fazia em outros carros, ele se assustou porque eu errei os pedais. E aí, em lugar de brecar, eu acelerei. Não batemos nem nada, mas deu aquela barulheira um pouco desagradável e fiquei muito perto de uma ambulância. E ele tinha problema cardíaco, de verdade, não como eu, que só achava que tinha. E aí ele falou, olha, Vanessa, eu tô esperando para fazer uma operação importante. Eu vou ter que dar um tempo. E aí, enfim... Tudo isso me fazia um pouco duvidar. Mas, enfim... Quando eu entendi que tinha muito a ver com poder errar, é como se eu tivesse umas asinhas assim encolhidas e eu tivesse esticado, sabe? Assim, bom, é óbvio que eu vou errar, tô aprendendo uma atividade nova, né? Tá certo que eu não queria ser uma mulher de meia idade que tá aprendendo agora, mas me tocou assim na vida. É óbvio, vou errar. Quando eu entendi isso, algo soltou. Não que seja livre, leve e solta, mas ficou mais solto. E aí eu consigo me arriscar até hoje, subir no carro, fazer o que eu tenho que fazer, viajar, pôr criança no carro, por amigos no carro, fazer o que eu tenho que fazer. Às vezes com medo, às vezes sem medo, tem dia que mais, tem dia que menos. Mas aí lembrei de uma frase que você me disse, que foi e ainda é muito importante. Né? Eu te dizia, nossa, tal dia eu quase bati. E aí você falou, Van, todo dia é um quase. Todo dia é um quase. Isso me ajudou a ver que não é que é comigo, que todo dia é um quase. Quase dei uma ralada aqui, quase bati ali, quase estacionei num lugar que não devia ali, quase não consegui estacionar acolá. Saber que esse quase é natural me ajudou, nossa, tirou um peso de mim. É que de fato, né? É bem. Porque é tudo muito imprevisível no trânsito, né? Sim. E acho que principalmente no começo, quando a gente está em outro país e está assimilando códigos novos, né? Tem buzinada mesmo, você ouve buzinada, né? Você ouve, enfim, você percebe que você não está ainda no ritmo do que as coisas acontecem, de repente, em trânsito, ou não está fazendo as coisas da forma habitual que você faz. Me lembro que uma das coisas, até hoje, isso para mim é um problema, assim, já faz 4 anos que eu dirijo aqui, mas um pouco mais até, mas até hoje para mim é um problema a questão das preferenciais aqui. Sim. Aqui em Montevidéu, não é claro que o que vem da direita é preferencial. Não é isso, porque tem, por exemplo, no centro, você tem que saber quais são as ruas que tem mais movimento e quais as ruas que tem menos movimento. Mesmo que a rua que tenha mais movimento tenha a mesma dimensão da outra rua que você está passando. Não tem nada ali que seja um indício de que ela é uma preferencial e ela é. Então é isso, eu sou a chatinha que para nas esquinas, porque é o jeito que eu me sinto segura, então eu paro. Eu também não tenho coragem, eu prefiro que eu paro. As pessoas reclamam que eu paro. E eu entendo que, hoje em dia eu entendo, no começo eu não entendi, eu achava que elas estavam erradas, eu estava certo. Mas hoje em dia eu entendo que elas achem, que elas se queixem, porque está tão incorporado que aquela rua é uma preferencial, que eu tô parando e não tem que parar, e que isso atrapalha o trânsito. Hoje eu consigo entender isso, né? Mas é uma questão. É que hoje eu vejo também uma diferença, não só cultural, mas de tamanho, né? Sim. Como é que a gente vai, por exemplo, decorar as ruas de São Paulo e saber as preferenciais de memória? Impossível. Impossível. Exato. Impossível. Vai estar muito bem sinalizado. Agora, aqui, por mais que seja uma capital, e que para muita gente o trânsito pareça muito, né, muito intenso, tem umas coisas que
que para mim me lembra cidade pequena. É uma avenida super movimentada e você pode mesmo assim estacionar seu carro na avenida super movimentada, ainda que Exato. tire uma das faixas, por exemplo. Isso para mim é uma coisa assim, eu não consigo entender, eu não sei porque é permitido. E às vezes Estacionar não nas é permitido esquinas, claro. estacionar nas esquinas. Então, lógico, eu não vou ficar reclamando, porque eu não vou mudar as regras, enfim, aqui é assim. Eu só tenho que entender, aceitar e me precaver para não cometer nenhum deslize. Mas isso de Sim, saber as ruas é muito. Só os uruguaios sabem, né, de quais são fato. as ruas preferenciais. Nós que somos de fora temos que fazer isso, tem que ir parando em cada esquina com o cara de trás, ou se não os caras de trás te buzinando, ou te passando a milhão, querendo esfregar o carro na tua frente depois. Que enfim, eu não vejo Sim, outro jeito, até a gente decorar, né? Um dia vou talvez a decorar. gente decore também. E a gente vai decorar. Eu acho assim, por exemplo, hoje em dia, o caminho da escola do meu filho, eu já sei quais são, né? Claro. Eu acho que isso é uma das questões, assim, também. Faz repetir os caminhos sempre, repetir o mesmo caminho sempre. Para mim, isso sempre foi a, a grande chave para depois poder ir um pouquinho mais além, sabe? Então, agora que eu já fui Uhum. até tal lugar, que eu já sei chegar e sei com tranquilidade, eu vou até um pouquinho mais. Até que eu pude um dia dizer, sim, eu dirijo em Montevidéu, né? Inclusive, assim, Uhum. entender GPS parece uma coisa muito óbvia e, de fato, é uma aprendizagem também, né? Entender, ler o mapa em movimento. Parece que não, É, parece que é uma coisa eu ainda faço simplesmente muita bobagem. facilitadora, mas é uma aprendizagem também, né? Enfim, não acho fácil dirigir e olhar o GPS num lugar que você nunca foi. Esse conselho que você deu agora, que você tinha me dado quando a gente conversou de dirigir e tudo, foi muito bom. De primeiro vou ficando especialista naquele caminho. Então, ia para o consultório sempre por aquele caminho. Fui pegando segurança, fui ficando confiante, fui sabendo, já previ o que ia acontecer, então já ia indo para, né, para o lado certo, porque sabia que ali eu ia ter que virar. Isso vai dando, né, um traquejo ali de conhecendo tudo, o carro, o movimento, a velocidade que você vai, o que, que vai acontecer, enfim. E foi me dando mais segurança de ir me arriscando para lugares que eu nunca fui, de sair da cidade, de poder ir para um lugar de noite, por exemplo, ou me perder outro dia. Acabou, não sei o que aconteceu, se acabou a internet, o que aconteceu, que o GPS não funcionava e era de madrugada. E, enfim, peguei contramão, fiz Sim. qualquer coisa, mas cheguei. Por sorte era de madrugada, estava sozinha, não pus ninguém em risco. Mas cheguei. Mas são as histórias necessárias, né, para poder acontecer. Ainda falando da pobre da minha irmã, que tá servindo de bode expiatório, apesar dela ser super intrépida para dirigir e tudo, quando ela começou a dirigir em São Paulo, ela dirigia o carro do namorado dela na época. E ele não sabia que ela não estava habilitada. E ela escondia isso de todo mundo, enfim, aquela coisa caótica que ela costumava fazer com os carros. E ela ficava muito nervosa. E ela só me contou isso muito tempo depois, quando eu tava com esse tema: compro o carro batível, não compro, vou comprar, não sei o quê. E aí ela falou: compra, compra, não sei o que lá. E aí ela me dizia: o primeiro ano inteirinho eu vomitei todas as vezes que eu entrei no carro. Eu falei: sério? Ela falou assim: Que sério. loucura, que incrível. E às vezes ela falou que tinha que parar o carro porque dava uma vontade de ir no banheiro, de dor de barriga, de medo. Olha Aí no só, começo, quando eu conseguia ir e voltar e tudo, eu falei assim: olha, meus fluidos estão todos dentro do meu corpo. Acho que foi um dia de sucesso. de fato. Que coisa surpreendente, né? Porque ela comunicava uma Muito. coisa e tinha uma experiência diferente, né? É, Muito totalmente, né? interessante. Acho que também por ser uma cidade maior, porque tudo isso acontecia numa cidade do interior, quando ela roubava os carros, né? Agora, esse era emprestado, era com consentimento. Tinha uma mentira aí, né? Ela dizia que tinha habilitação e não tinha. Sim, claro. Enfim, Mas eu acho que é, é possível, assim, eu acho que o que eu queria dizer é possível, né? totalmente. Eu acho que é só a gente não ficar com grandes expectativas de dar conta de ir para todos os lugares imediatamente. Talvez tenha muita gente que dê conta disso. Tenha muita gente, eu acredito que sim, talvez a grande maioria sim. Mas se não tem, saber que dá para ir dando passos, né? Pequenos, assim.
E as metas podem Eu ser acho que assim, tem uma pequenas. diferença da idade também, né? Porque a gente está Tem, falando de pessoas que, como nós, uns imigraram, então 40. isso é além dos nossos 40, Sim, mas a gente está falando de pessoas que mudaram de país, então elas já não são tão jovenzinhas, mas pensando sim. nessas pessoas que tiveram que recomeçar uma série de coisas, inclusive a dirigir de novo ou a começar a dirigir. Não tem essa coisa loucona, por exemplo, da minha irmã que roubava os carros e tal na cidade dos meus pais. Tem um excesso já de orientação, de perceber as coisas, de saber mais dos riscos. Então, acho que esse excesso de noção que a gente tem já na vida adulta é diferente de quando a gente está tirando carta com 18, 20 anos, né? Sim, é diferente. Sim, eu acho que é bem diferente. E sabe uma coisa que eu queria contar? Conta. Sabe uma coisa que eu tenho, que eu sempre tenho receio? Eu não sei se você já pensou sobre isso, mas no começo eu tinha medo de ter um problema no trânsito e ter que brigar no trânsito, e ter que brigar em espanhol, entendeu? Ai, pensava demais. Eu pensava muito, eu desço do carro e faço o quê? Vou gritar com a minha espanhol, não vou gritar, daí eu vou saber falar, vou achar as palavras, não vou achar as palavras. O que vai acontecer? Eu vou conseguir me defender? Não vou, enfim. Era toda uma questão também que eu tinha, assim. Um dia eu tranquei o trânsito. Tinha que fazer uma coisa que não me saiu bem. E eu falei, nossa, é agora que vai acontecer essa cena dos meus piores pesadelos, né? As pessoas vão vir aqui e falar, sai daí, sua louca, eu não vou conseguir nem sair, nem ir pra frente, nem pra trás, nem me defender. Exato. Bom, encaminhando o programa para o final, o que você gostaria de falar para as pessoas que, como a gente, têm medo de dirigir no novo país? Então, acho que pensar em dar pequenos passos, assim, né? Uhum. Estabelecer pequenas metas e repetindo na base da repetição e vencendo os obstáculos que podem ir surgindo e dizer que é viável, né? É viável de verdade. Eu lembro que eu pensava que era impossível. De verdade, eu pensava e sentia que era impossível, que eu não ia conseguir. Pensei muitas vezes. Pois é. Hoje, quando eu me vejo dirigindo, às vezes eu paro e penso, nossa, eu dirijo automaticamente, né? Eu já sou aquela pessoa que pode comer uma bolacha e dirigir com uma mão só no volante, entendeu? Eu já sou capaz de ouvir rádio e ao mesmo tempo dirigir. Essas coisas que Olha no que começo, fantástico. que são inviáveis, que são estranhíssimas, né? Com experiência de corpo mesmo, que a gente vê os outros fazendo, mas parece para quem tem medo, não dá para chegar lá, é dizer que dá, né? Chega, um Sim, dia você chega. É só insistir. Só isso, assim, acho que não dá muito tempo de intervalo entre um dirigir e outro. Não se permitir. É a mesma coisa de ir pra academia, sabe? Não se permitir sim. muito aquela preguicinha de que faz você adiar as coisas pro outro dia. Acho que isso é importante Que também. parece uma preguicinha, mas é um medinho, né? Exato. Vem com cara de preguicinha e um monte de desculpa, mas na verdade é Sim, porque tá com medo, né? E é tudo bem ter medo. claro. Foi muito importante para mim, todas as questões de ordem prática. Isso que você estava contando aqui, algumas coisas você já me dizia. Pega o carro todo dia. Pega o carro, faz todo dia o mesmo trajeto, você vai ganhando confiança. As coisas, todo dia é um quase, tá normal, é isso. E normal também não conseguir olhar o GPS e dirigir, já já você vai conseguir. Normal não conseguir ligar o rádio, já já você vai conseguir. E aí, eu sabendo dessas coisas, eu não ia me sentindo tão ET, tão com aquele pensamento, isso não é pra mim. E aí foi ficando mais perto, mais perto, mais perto. Até que outro dia eu pude ligar um radinho. No outro dia, quando eu vi, meu pé já tava brecando, porque eu vi que o farol tava vermelho lá na frente, mas estava pensando em outra coisa, meu pé já estava em outra. Eu falei, olha só, Ah, que lindo. que genial, enfim. Aí vai acontecendo e o esforço já não é tamanho como era no começo, já não é tudo tão pensado. Mas além de todas essas coisas práticas, eu acho que falar com os amigos que dirigem e perguntar como que foi para você, para mim foi muito importante. Escutar essas histórias da minha irmã, escutar as suas histórias, escutar as histórias de uma amiga que falou, eu fui no shopping achando que estava ótima e na hora de estacionar não consegui, ficou aquela fila de carro atrás de mim no shopping, buzinando, gritando, até que uma mulher ficou com piedade, desceu do carro dela e estacionou o meu.
E aí eu ia escutando essas histórias e aquilo ia ficando mais possível para mim. Acho que todas essas histórias ajudam muito. Agora, pensando também numa contribuição do lado psicológico, eu acho importante, para mim também me ajudou, identificar quais eram os motivos que me bloqueavam. Na maioria dos casos era medo, mas o meu medo era um medo exatamente de quê? No meu caso, meu medo era medo de errar. Eu sentia muita vergonha de errar. Eu achava que era inadmissível uma mulher da minha idade, que já tinha carta, errar. Achava que, não sei, todo mundo estava vendo que eu estava errando. Nada mais ridículo que isso, mas era isso que eu sentia. A maioria desses bloqueios, que a gente estava falando que era uma preguicinha, mas nunca é uma preguicinha, eles vão pegando a gente pelo lado emocional. Essa falta da habilidade em dirigir, ela está muito ligada com coisas que nos pegam do lado emocional. Isso sem falar, né, pessoas que têm mesmo situações com o carro, né, ou que estava aprendendo a dirigir com um familiar que deixou a pessoa constrangida, ou foi agredida, ou foi diminuída, enfim. Bom, a habilidade de dirigir é uma habilidade. Ela pode ser aperfeiçoada, né? Com o tempo e horas de voo. Exatamente. Então você vai. É uma habilidade. É igual pintar, você vai pintando. Talvez você não seja o Picasso, mas você vai pintar alguma coisa. A mesma coisa, você vai dirigindo, você vai conseguir dirigir. Né? É uma habilidade, você vai treinando. Agora, o lado emocional, você vai precisar... Não é uma coisa que você pode pegar com a mão ali, você vai precisar pensar do que é, né, do que é que eu tô com medo, se eu tô com medo, ou do que é que tá me dando essa taquicardia. Os aspectos emocionais, eles precisam ser pensados e elaborados para dar lugar para uma outra coisa, mas é totalmente possível. Provavelmente, se você se pôr a olhar para tudo isso, você vai poder lidar com essas coisas e já vai estar dirigindo onde quer que você esteja. Bom, o programa vai ficando por aqui. No site mundointerno.com tem mais material sobre a vida emocional do expatriado. No Instagram eu tô como @mundointernopsi. E se você gostou, não gostou, tem sugestões de assuntos que você gostaria de ouvir aqui no podcast, me manda uma mensagem no Instagram, que eu acho que é mais fácil do que passar o número do WhatsApp. Érica, você gostaria de deixar um e-mail para as pessoas poderem entrar em contato com você? Podem me escrever no erica.benvenuti@gmail.com. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Bom, é isso. Beijo grande, fiquem bem. Tchau, Érica. Tchau, beijo.